Oi, tudo bom? Seja bem-vindo. Você está no programa Tempo em Família. É isso mesmo, meu programa de hoje vai falar sobre o poder da oração. Você sabia que a Bíblia, ela não fala que a oração forte ou fraca. Porque a oração do justo, ela é poderosa em seus efeitos. E em cima disso, nós vamos ter uma entrevista com um cristiano que viveu um milagre à base de oração. Você vai poder ver fotos, ver o que aconteceu com ele e acompanhar essa realidade. Então vamos começar muito bem esse programa com a palavra do pastor Paulo Tércio. Confira. Estou lendo um texto tremendo. Olha como diz as Escrituras. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Esse texto está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Esse texto fala do poder da oração. Quando um homem ora, os céus se abrem, os céus se fecham. Você sabia que Deus, Ele colocou a oração como uma chave poderosa de conquista, uma chave poderosa de vitória? Porque Deus te ama e Ele quer conversar com você. Deus quer ter intimidade com você. Muitas pessoas acabam não tendo uma vida de oração porque não entende por que orar. Pensa comigo. Se você chega na tua casa e encontra um pacote em cima da mesa, e quando você abre o pacote, aparece lá um equipamento extraordinário, bonito, cheio de tecnologia, mas você não tem a menor ideia para que serve. Será que esse equipamento seria útil para a tua vida? Será que ele serviria para alguma coisa? Imagine que nesse equipamento tem lá 5 botões e um botão vermelho. E se você apertar esse botão vermelho, ele se anula, ele se destrói o equipamento. Quando nós não sabemos por que algo existe, qual é o funcionamento, qual é o propósito, esse algo perde o sentido. Para mim, para você, para qualquer pessoa. E a oração, muitas pessoas não têm uma vida de oração porque não sabem nem o seu propósito de vida, quanto menos por que orar. Por que eu tenho que orar? Para que serve a oração? Esse texto de Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, diz que Elias era como eu e você, e ele viveu milagres. Você gostaria de ver um milagre? Você gostaria de experimentar um milagre aqui, agora? Uau! É extraordinário viver milagres. Eu lembro um dia, eu estava ministrando a palavra, eu estava pregando a palavra de Deus, e Deus me disse que iria acontecer algo naquele culto. E naquele culto tinha uma senhora numa cadeira de roda. Eu não sabia o problema dessa senhora. E Deus me deu uma palavra dizendo: filho, levante e ora por ela, porque ela será curada hoje. Ah, que experiência extraordinária, quando eu pude tomar aquela senhora pelas mãos, e ela pôde sair daquela cadeira e caminhar com as suas próprias forças. Faziam mais de 10 anos que ela não levantava, mais de 10 anos que ela não andava, e ela pôde caminhar sobre a igreja. Esse é o nosso Deus. Um Deus que conversa, um Deus que mostra os seus planos e vontade. Sabe, quero ir com você alguns pensamentos aqui. Sabe por que você existe? Existem 3 propósitos muito importantes de você ter nascido. Quero mostrar para você, o primeiro deles, você nasceu para refletir a natureza de Deus. Refletir a natureza de Deus significa ter comunhão com Ele. Segundo, Deus criou você para cumprir os planos dele sobre a terra. Primeiro,
você nasceu para refletir a natureza de Deus, ou seja, ter comunhão com Ele. Segundo, você nasceu para cumprir os planos de Deus sobre a terra. Terceiro, uau! Fala uau aí na tua casa. Oh, por que você está falando uau? Eu estou falando uau porque essa verdade é tremenda. Você nasceu para governar. Você nasceu para ser cabeça. Você nasceu para ser vencedor. Quando eu entendo o propósito porque eu nasci, as coisas começam a mudar. Primeiro, veja, você nasceu para parecer como Deus. Segundo, você nasceu para cumprir o que Deus quer. Terceiro, você nasceu para governar sobre a terra. A Bíblia diz assim, Salmo 115, 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Abra a tua mão e diga assim, obrigado por esse presente, Deus. O Senhor me deu autoridade sobre a terra. Tá, e por que então você está falando de oração? Veja, oração é a linguagem dos céus. Oração não é reza. Oração não é algum tipo de concentração. Oração é uma conversa do filho com o pai, do pai com o filho. E essa conversa se dá no campo espiritual. Quando você se tranca no teu quarto, quando você dobra o teu joelho, quando você vai a uma igreja e você começa a falar com Deus, você escuta Deus e nesse relacionamento você ganha autoridade e essa autoridade te faz governar. Lembra o que eu disse? Elias era um homem como eu e você e ao orar, ele abriu os céus, ele fechou os céus primeiro para que não chovesse e ele abriu os céus para que chovesse. Sabe, hoje eu entendo isso. Está escrito, Salmo 25, 14. Olha que tremendo. Salmo 25, 14. O segredo, os mistérios do Senhor são para aqueles que o temem. São para aqueles que têm intimidade. Deus criou a oração com um mecanismo do filho se achegar ao pai, do pai se achegar ao filho. Olha, esquece tudo que você aprendeu com ensinos de doutrinas humanas. Oração não é ficar repetindo várias vezes as mesmas palavras, não é ficar dizendo, trazendo pedido e pedido e pedido, pedido e pedido para Deus. Claro que eu posso pedir porque Ele é nosso Pai, mas oração é ter relacionamento, é conversar com Deus. Em Jesus, está escrito em Hebreus capítulo 10, ora, agora, tendo a nossa vida limpa pela palavra, chegamos com confiança diante do trono da graça, por aquele que é Jesus, que a gente possa passar ousadamente pelo caminho que Ele nos consagrou ao morrer na cruz do Calvário e alcançar o coração de Deus. Você tem direito a estar perto de Deus, orar é falar e ouvir. Deixa eu ler mais um texto. Quero ler mais um texto com vocês. Está escrito assim, Mateus 18, 18. E com esse texto eu quero concluir. Em verdade vos digo, que tudo o que concordar na terra será concordado no céu. E tudo o que proibir na terra será proibido no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa, isso será feito pelo meu Pai. O que significa isso? Muitas pessoas vivem aquém daquilo que Deus planejou, porque não tem comunhão com Deus. Não oram. Quando eu oro, eu volto a cumprir aquilo que Deus me criou. Lembra? Ele me criou, Ele te criou. Primeiro, para refletir a natureza dele sobre a terra. Segundo, para executar a vontade dele sobre a terra. Terceiro, para governar. E a única maneira de governar é tendo um relacionamento com Ele. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele reina. E quando eu tenho um relacionamento com Ele, eu entendo os seus valores, eu entendo as suas verdades, eu entendo os seus desejos, eu entendo tudo que Ele planejou, eu entendo os seus segredos, eu entendo os seus mistérios. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais forte eu me torno. Quanto mais me aproximo de Deus, mais vitória eu tenho. Orar não é algo chato. Orar não é algo difícil. Orar é um grande privilégio. Em Jesus, me aproximo de Deus, conheço Ele como Pai, recebo orientações e vivo grande vitória. Tudo podemos gerar pela oração, desde abrir um céu e fechar um céu. Muitas coisas acontecem. Jesus disse assim, que no nome dEle nós faríamos proezas. Crê nisso, comece a orar, Deus vai mudar a tua história e a tua família. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Vem cá, vem cá, vem cá. Não saia daí. O programa Tempo em Família volta já já. Acho que todo mundo busca um sentido para sua vida. E antes de conhecer Jesus, eu tinha uma vida mais ou menos assim, com muita busca, buscando
coisas para fazer, buscando algum sentido para existir. E quando Jesus chegou, ele transformou a minha vida de uma loucura, no mais bom sentido, né? Eu acho que tudo ficou tão mais fantástico. Então eu quero convidar você a experimentar esse algo sobrenatural, esse poder transformador. Vem para a novidade de vida. Vem nos conhecer em um dos nossos endereços. Deus te abençoe. Quer entender o chamado de Deus para a sua vida? Então adquira já o manual Vida Cristã e aprenda passos importantes para ser um ministro segundo o coração de Deus. Para mais informações, ligue 3294-7208. Editora NDV, imprimindo a verdade. La fe é a ferramenta de Deus. Es la herramienta de Dios. Para que eu acesse o primeiro nível. Para que eu acesse o primeiro nível do sobrenatural. Del sobrenatural. Todos os que estão de pé, le voy a pedir que venga aquí adelante. Vou pedir que venham até aqui à frente. Quiero que ustedes vean el reino venir ahora. Eu quero que vocês vejam o reino vir agora. Que você não podia fazer. Eu tô sentindo só uma trava nesse joelho. Tô andando parecendo um robozinho ainda. Eu queria andar normal. Profetizar. Sonho. Melhorou até a convivência dentro de casa. Tem me ajudado demais. Ajudando muito. O que mais me ajuda é o conforto das palavras. O Instituto tem percebido que para alcançar realmente a transformação social e educacional, você tem que ter maior contato com o indivíduo, maior contato com a pessoa. Então nós temos um projeto muito novo que se chama Projeto de Apoio à Família. Ele foi estabelecido em agosto de 2010. Hoje ele atende 50 famílias em 3 comunidades extremamente carentes. Um dia pode essa bagunça toda melhorar. A criação dos filhos, que a gente... não grita, que não sei o que, a gente tem que dar mais atenção, ver o que eles querem. Sim. Aquela coisa toda, respirar 10 vezes, pedir perdão a Deus, falar assim, calma. Sim. E profetizar. Assista, ajuda. Sim. Mas as palavras têm me ajudado muito mais. Por quê? Porque eu era demais. Como ela colocou, eu era uma pessoa. Eu era muito estourada. Vivia muito, falava demais. Uhum. Gritava, xingava. É moda de filha, então, né? Então o PAF trouxe paz também. Meu Jesus, agora vai a palavra colocada. Sim. Não tem palavra. Bem, graças a Deus. Minha filha, nós estamos no paraíso, tá bom demais. Hoje estivemos visitando uma das comunidades carentes e nós pudemos ver ali que o nosso trabalho
tem dado frutos. Pessoas estão sendo transformadas, mudadas pelas palestras que nós levamos de educação sobre saúde, comportamento, autoestima e tantos outros. Você tá curtindo o programa, né? Manda pra gente um e-mail se você precisa de oração ou você tem alguma dúvida. Manda esse e-mail pra gente. Você também pode falar com a gente através do nosso site www.novidadedevida.com.br ou nosso Facebook. Continue falando com a gente porque a gente gosta do seu contato. E agora, galera, tá na hora da entrevista com o Cristiano. Uau! Ele sentiu na pele o que Literalmente. é o poder da oração e você vai ver isso agora. Não sai daí. É isso aí, vamos lá. Bom dia, estamos no Tempo em Família, no nosso momento de entrevista. Quero agradecer a presença do Cristiano e da Gislene. Hoje eles vieram compartilhar um depoimento muito importante, algo que eles viveram. E o tema de hoje é a importância, o poder da oração. Então eu quero pedir para o Cristiano e a Gislene, vamos começar com o Cristiano, ele vai contar para a gente o que ele viveu. Foi em 2011, né? Foi, 2011. Eu reagi a um assalto e sofri um acidente, fui pressionado num poste por um carro. Fiquei internado 137 dias. Durante 137 dias. 130 dias, dá o quê? 137, dá... 4 meses. 3 meses e 17 dias. 4 meses quase. E durante esse tempo tive que fazer 8 cirurgias de arrancar tecido morto e outras coisas. E sofri bastante. Sofri bastante e graças a Deus, Deus que, em primeiro lugar, que me apoiou desde o começo, né? Se eu não tivesse Você focado... ressuscitou no hospital. Isso, se eu não tivesse focado diretamente em Deus, eu não estava aqui hoje para contar isso. Quando você chegou no hospital, você estava contando pra gente qual a expectativa que os médicos tinham? Olha, a expectativa era pouca, porque que o médico falou para ela, falou assim, ó, o que eu pude fazer eu fiz. O restante vai dele reagir. Então foi desde o começo. Eu só fiquei desacordado só na hora de cirurgia da primeira, só o restante não. Eu me foquei, que eu era uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assim, primeiramente Deus, o resto a gente dá um jeito. Então sempre fé eu tive bastante. Então eu nunca desanimei, falei não vou sair daqui, não, eu vou sair. Tenho uma família para criar, tenho um filho pequeno, então sempre tive esse foco. Foi um milagre naquele hospital, né? Foi um milagre. Foi um milagre porque muitas pessoas entraram muitas pessoas no hospital com pequenos problemas e saíam de lá mortas. E eu com um grande problema perante os médicos, né? Perante Deus não era pequeno para ele. E Deus foi restaurando, né? Foi restaurando aos poucos. Então no baque que você teve, né, no poste, estavam contando que houve ruptura de nervos no cóccix. Isso ia prejudicar até a sua mobilidade depois, né? Os médicos chegaram a falar que ele não ia andar. Se andasse, seria de muleta e não poderia mais exercer a profissão dele, que é motorista. Chegaram a falar para mim, depois falaram para ele, mas graças a Deus, com muita oração, ele foi se movimentando no leito, depois começou a levantar devagarzinho. Foi sendo restaurado. Tecido também, a carne em si, né, foi restaurada.
E a Gislene, ela participou do culto de milagres em Participei. 2011? Foi. Foi o primeiro culto que a gente fez aqui. Foi o primeiro. Eu participei porque ele fez a Ele penúltima. Internado, né? Estava. No hospital. Ele fez a penúltima cirurgia, foi a cirurgia plástica de reaproximação do tecido. E 2 dias depois o médico apareceu e falou que só por um milagre que poderia ele estar sanando o problema, porque não sangrava e tinha que sangrar. E já estava começando a criar um foco de infecção na cirurgia. Não estava correspondendo. Não estava correspondendo. Tinha que ter o sangue. Tinha que ter o sangue à vida, né? Tinha que ter a vida ali circulando ali no meio. E não tinha. Aí eu participei do culto, junto com a minha irmã, ela me trouxe. E 2 dias depois, o culto foi no domingo, na terça-feira o médico voltou lá, abriu o curativo, aí começou a ver que estava sangue circulando e não tinha mais infecção. Ai, que milagre. Foi um milagre. Porque todos esses meses, esses primeiros dias, né, 30, 40 dias, essa batalha para o tecido, né, se regenerar. Se regenerar. E depois começou um milagre nos movimentos, né? E eu subi aqui a escada da igreja onde a gente está gravando com o Cristiano. Ele não manca. Não teve sequela nenhuma. Os movimentos normais. Não mostra nenhum. Não parece que. Não ficou nenhum. Não ficou nenhum defeito. Ficou tudo do jeito que Deus criou. Deus restabeleceu mesmo. Restabeleceu total. O que vocês podem falar para as pessoas que estão nos assistindo sobre ter fé e acreditar, quando você ora por uma causa, acreditar que Deus pode fazer? Eu queria que vocês falassem para essa câmera aqui sobre as pessoas que estão em casa, às vezes, com algum problema e não estão conseguindo encontrar essa esperança de ir até Deus e colocar em oração. Bom, eu diria que, primeiramente, fé e força de vontade, primeiramente Deus à frente. Deus à frente e você ter bastante força de vontade. Porque tem muita gente que chora porque não pode comprar um carro que queria, não pode comprar uma roupa que gosta. Chora e esmurece. E tem muitos problemas que a gente às vezes tem que lutar, que nem eu lutei pela vida. E graças a Deus, Deus me deu a vida de volta. Sim, quer dizer, a gente coloca em oração e Deus responde. Enfrentar, né, a situação também. Sim. Porque não adianta só orar e Deus faz. Não, a gente tem que enfrentar, estar sempre em oração, sempre em comunhão com Deus. Tem que ter atitude. Mas vocês tiveram muita fé também. Você deixou ele no hospital. Muita fé. O médico disse que todo aquele esforço não estava dando resultado, porque ele queria ver o sangue brotando e não estava brotando. Não estava. Você deixou ele no hospital e veio no culto de milagres. Isso. Foi. Então tinha muita fé, muita certeza de que Deus ia fazer alguma coisa. Com a certeza, sim, que Deus iria fazer, ou naquele dia, ou 2, 3 dias depois, a gente ia ter o resultado. A gente já tinha o resultado desde o primeiro dia que eu fui para o hospital, né? Porque tinha fé que o que aconteceu, não era para eu ter resistido. Não era nem para você estar vivo. Não era para eu estar vivo. Não então, era. Desde o começo que eu estava lá aqui, já... Deus te deu uma vida nova, Cristiano. Agora você tem 15 anos agora de idade, é um adolescente, né? Pode nasceu de novo. Nasceu de novo. Vou concluir agora o nosso programa dizendo para você que o Senhor responde a nossa oração quando você entra na presença de Deus e ora com fé. Nós temos muitas promessas e aqui um depoimento que você acabou de ouvir, que Deus ouve a oração daquele que se coloca na presença dele. E declaramos isso sobre a sua vida, na sua casa. Coloca essa situação diante de Deus, Ele vai te responder. Quero agradecer a Gislene, o Cristiano, que vieram para o nosso programa, gastaram um tempo para estar aqui. Mas eles sabem que essa graça que eles alcançaram também pode alcançar a sua vida. E nós declaramos que tudo isso que foi ministrado nesse programa alcance a sua família. Até a próxima semana, Deus te abençoe. Tremenda entrevista, tremendo ver o milagre que essa pessoa viveu, tremendo saber que Deus responde a oração. Jesus está vivo, Ele está atento àquilo que você conversa com Ele, Ele está pronto para te ensinar coisas extraordinárias.
Está escrito, olha que interessante, está escrito na palavra de Deus, em Mateus 21:13, a minha casa será chamada casa de oração. Imagine você, Jesus dizer que a casa dele será chamada casa de oração. Eu não sei se você lembra, eu e você somos a casa de Deus. Por isso eu quero orar com você. Por que você quer orar? Porque está escrito em Mateus 21:22. Tudo que pedide em oração, crendo recebereis. E eu quero orar por você, para que Deus desperte a tua vida, para experimentar como Elias experimentou, céus abertos, céus fechados, que você tenha o controle, o governo, que o governo esteja sobre a tua vida. Você nasceu para refletir Deus sobre a terra. Você nasceu para cumprir os planos de Deus sobre a terra. Você nasceu para governar a terra. Só tem um jeito de governar: vida de oração, vida de intimidade. Esquece a reza, esquece as vãs repetições. É tempo de buscar, falar com Deus e ouvir a Deus. Te convido, ore comigo. Senhor Deus, que toda barreira que a religião levantou nas nossas vidas, Deus, que toda separação entre nós e o Senhor, Pai, que tudo aquilo que fez, Senhor Deus, com que nós não tivéssemos vida de intimidade, falamos, pedimos, mas nunca recebemos, nunca escutamos, que isso caia por terra agora. Meu Deus, em nome de Jesus, mostra para cada um de nós que o Senhor está vivo, que o Senhor quer falar, que o Senhor quer orientar, que o Senhor ama estar conosco. O Senhor ama ouvir as nossas vozes. Está escrito, o salmista diz: bendito seja o Deus que não afasta de nós a graça e nem rejeita a oração. Senhor, em nome de Jesus, recebe a nossa vida na Tua presença e restaura essa linha de comunicação na minha vida, na vida, Pai, desse amado telespectador. Restaura, Senhor, a linha da oração, restaura a vida de oração, que nós sejamos conhecidos como casa de oração, que haja sobre nós uma vida intensa de oração, para que possamos governar sobre a terra. Obrigado por esse programa, obrigado por tão grandes milagres que o Senhor tem feito. Abençoa cada vida, em nome de Jesus. É com grande alegria que mais uma vez chegamos até a tua casa. Não deixe de entrar em contato com a gente. Conte a sua experiência, o testemunho, o que você está achando do nosso programa. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a gente e uma bênção para você. Tempo em Família, chegando na sua casa. O programa Tempo em Família de hoje tá chegando ao fim. Mas não fica triste não, porque semana que vem tem muito mais. Muito mais. E antes de ir embora, eu quero agradecer você pelo seu carinho, a sua audiência. Obrigada, é Obrigado, um prazer estar gente. aqui com você. Nós convidamos você a nos visitar nossa igreja. Você pode encontrar no site onde temos igrejas. Se você não pode estar conosco, convidamos você, assista um culto online, faça parte desse movimento. É isso aí, galera. Um beijo pra você. Até semana beijo. que vem. Até tchau, mais. Tchau, gente. Tchau. Até mais.